Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, se tornar um cidadão Terra Firmeza, acionar sininho e tudo mais. Eu ando meio errático, tá? Eu percebi assistindo os vídeos que eu ando há algum tempo já com uma certa dificuldade de lembrar algumas informações. Isso tem a ver, na verdade eu já falei aqui, a gente está investigando, eu estou procurando um neurologista para dar uma olhada nisso. E eu tenho sentido que eu tenho falhado muito na hora de procurar algumas informações. Então eu vou pedir desculpa para vocês, eu tenho trocado nomes, tenho feito muita confusão nesse sentido. Então, perdão. Como muita coisa que eu faço aqui no canal é no freestyle, eu puxo da minha mente aqui, às vezes elas vêm meio confusas nessa mente cansada, tá bom? Desculpa por isso. E hoje no Sexta Sombria eu vou falar de um líder político, tá? Nem sempre uma história sombria se dá por uma questão de um serial killer, como Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, né, que a gente pega. Ou às vezes um caso, né, de uma pessoa, por exemplo, o do Mark Chapman contra o John Lennon, o caso da Elisa Pauler. Então, às vezes, um caso em particular vai chamar muita atenção. E eu quero começar uma série que não vai necessariamente encadear um vídeo atrás do outro, mas que eu vou trazer para esse escopo do Sexta Sombria, líderes políticos. Eu já até falei aqui de líderes de seita, né? Eu fiz um capítulo que eu falei por dentro da mente criminosa, que fala lá de mafiosos, líderes mafiosos. Eu fiz um vídeo sobre o El Mencho, né, que também é um cara muito louco, e que necessariamente o cara não vai lá e ele perpetra o mal em si. Mas as palavras dele é uma coisa, por exemplo, que a gente aceita como sendo uma mente do mal, uma Sexta Sombria, um Charles Manson. E a gente teve políticos, líderes políticos, líderes de países, líderes de clãs, que fizeram isso de uma maneira assustadora. E hoje eu vou tratar aqui no Sexta Sombria do Pol Pot. O Pol Pot não é o nome original dele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nos dados técnicos e aí eu vou fazer um resumo do que o Pol Pot aprontou lá na Kampucheia, que a gente conhece hoje como Camboja. O Pol Pot, ele nasceu em 19 de maio de 1925, né? Ele era em Kambon Tom e ele era conhecido como Anton Veng. Ele nasceu como Salot Sar, né? O que aconteceu? Ele era filho de uma família de agricultores que tinha uma certa posse, né? Entender que nesse momento, quando ele nasceu, não era Kampucheia ainda, e nem o Camboja, que veio a ser posteriormente, mas ele aí era conhecido como a região da Indochina, ou seja, eles eram uma colônia francesa. E aí ele estudou em boas escolas, né, da Indochina, e depois os pais dele o mandaram nos anos 40 para estudar na França, em Paris. E lá ele ficou extasiado pelo movimento marxista-leninista. Então ele começou a estudar o movimento marxista-leninista e aí ele volta para Kampucheia, começa a instigar essas ideias nos grupos, começa a entender que aí você já tinha a Kampucheia tinha um líder que era como se fosse um tipo de um imperador, assim. Ele começa a instigar uma revolução de maneira leve. Ele começa a ensinar para as pessoas na Kampucheia o que é o movimento marxista-leninista. Ele era professor, e aí ele começa a ser perseguido por esse governo. Por quê? Porque esse governo não aceita que ele venha com essas ideias, porque a ideia dele era derrubar o governo que estava ali vigente. Tanto que teve uma eleição, eles perdem, né, o CPK perde, e aí ele tem que fugir para as selvas. E lá ele começa o movimento revolucionário, inclusive com guerrilhas. Tanto que aí ele vai começar a ser chamado de Pol Pot.
Esse movimento vai crescendo, ele tem o apoio da China, né, e da União Soviética, apesar de a China e a União Soviética serem comunistas, mas terem ideias diferentes do comunismo, né? Então havia até uma certa competição entre a China e a União Soviética. Lembrando que a China já está vivendo o movimento revolucionário dela lá, ela mudou tudo a partir dos anos 50, que é a Revolução Maoísta. Aí, o que acontece? E era muito doido, porque ele era leninista marxista, mas ele recebia dinheiro dos maoístas, né? Que tinha essa treta entre eles ali. E o que ele faz? Ele vai sendo alimentado, lembrando que aí começa os anos 60 e você vai ter a guerra do Vietnã, né, que é vizinho do Camboja, aí já estão países... Lembrando que aí você está tendo um movimento de Guerra Fria, ou seja, o Vietnã do Sul lutando contra o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul sendo apoiado pelos Estados Unidos, o Vietnã do Norte sendo apoiado pela União Soviética, principalmente. E o Camboja, muitas vezes, foi usado como uma base militar para os dois lados. Mas o Camboja já estava uma confusão muito grande. E aí, o Pol Pot vê o momento dessa bagunça política que estava acontecendo, muita grana, muita arma, e ele consegue dar um golpe em cima do governo vigente lá, com o Khmer Vermelho. E ele vira o grande líder do Khmer Vermelho e ele vai ser chamado de Pol Pot. Beleza, até aí, né, um líder revolucionário. Por que o Pol Pot entra aqui na Sexta Sombria? Pela visão política que ele tinha de como deveria ser o governo. Eu estou resumindo aqui muita coisa, tá? Tem um filme muito legal chamado Killing Fields, que conta, por exemplo, que ele concorreu ao Oscar, um filme super famoso, que ele conta, por exemplo, o momento de quando o Pol Pot toma o governo, que as pessoas começam a fugir do Camboja porque eles tinham uma ideia do que iria acontecer. Na verdade, eles não tinham. Eles imaginavam que poderia ser uma perseguição comunista em cima de quem era considerado ocidentalizado demais ou anticomunista, imperialista, só que eles não tinham ideia do radicalismo que ia trazer isso. E aí tem esse filme, e na Netflix tem um documentário muito legal que foi produzido pela Angelina Jolie, chama Primeiro Levaram Meu Pai, que conta a história de uma menina que viveu na Kampucheia, no Camboja, nessa época, durante essa revolução do Khmer Vermelho. Só para você entender uma coisa, o Khmer Vermelho ficou no governo até 97, tá? Até 97. Ele continuou sendo um membro ali proeminente, depois ele foi preso, né? E ele morreu de velhice, ele morreu se não me engano, de câncer, bem velhinho já. Ele morreu deixa eu só achar aqui, ele morreu em 15 de abril de 98, com 72 anos, né? E aí o que acontece com ele? Ele tinha um líder político no Camboja que vai liderando essa revolução leninista marxista, e ele vai tomar o lugar desse líder no grande momento da guerra, que era primeiro eles derrubaram o Ken Champan, né? E ele vai suceder o Pen Sovan. E aí, quando o Pol Pot entra e vira o líder do governo, e é aqui que ele vai fazer jus a estar na Sexta Sombria, ele tinha um plano político para reeducar o país. Do que constituía esse plano político? Para ele, o único jeito de você recomeçar uma sociedade seria do zero. Se você acha que você entendeu o que eu falei e você pensou, será que é isso que eu estou pensando? Sim, é isso mesmo que ele fez. Ele pegou todos os adultos que tinham no Camboja e mandou para campos de concentração de trabalhos forçados. Ele era completamente contra, apesar dele ser leninista e marxista, que tinha um viés industrial,
para o desenvolvimento da Rússia, da União Soviética, ele, na verdade, via que a única salvação da Kampucheia, do Camboja, era você voltar para a agricultura e se fechar para o mundo exterior. Então ele separou as crianças dos pais, por isso que o documentário lá da Angelina Jolie chama Primeiro Eles Levaram Meu Pai. E eles mandaram todo mundo para trabalhar em campos de trabalho forçado. Pra você ter uma ideia, quando eu falei que era radical a mudança, quando ele assumiu o governo, ele mandou matar as pessoas que usavam óculos, porque óculos indicava que a pessoa sabia ler ou era um intelectual, e ela não tinha lugar nessa sociedade. Então ele queria reescrever a história do Camboja do zero, e ele ia começar com as crianças essa reprogramação dessa nova sociedade. Ele pegou algumas pessoas que tinham algum interesse para ele, então, por exemplo, um mecânico que poderia arrumar os carros do Khmer Vermelho. Esse cara ele manteve. Ele pegou um pintor para fazer os quadros sobre ele. Mas o restante da população adulta ele mandou para as fazendas de reeducação, onde essas fazendas, na verdade, eram campos de trabalhos forçados, onde as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, comiam a cada 3 dias da semana, comiam de 3 em 3 dias uma ração mínima de arroz, porque, na verdade, ele queria matar a galera. Ele pôs e ele deu azar ainda, porque ele não conseguiu desenvolver a agricultura. Então ele teve problemas para poder alimentar o povo. E aí, ele fazia... Existe um museu no Camboja que você pode ir para visitar, que chamam Killing Fields, que é o nome do filme, os campos de morte, os campos de matança. Por quê? Ele transformou escola, biblioteca, não em campo de tiro. Ele foi mais radical ainda, ele já foi direto para o objetivo final. Ele não está fazendo por etapa, como algumas pessoas estão a fim de fazer. Mas o que ele fez? Ele transformou grandes prédios públicos em lugares de tortura. As pessoas eram torturadas de manhã até a noite, eram amarradas no chão, tomavam choque, apanhavam, e eram mortas às dezenas, assim, e milhares. E ele ia mandando. Esse prédio que existe até hoje, que ele é um museu, ele tem uma sala, assim, que ele tem crânios empilhados do chão até o teto, assim, numa parede de vidro. Ele tem várias salas com crânios para você entender, e os crânios tudo perfurado, quebrado, assim, para entender o horror que ele propôs dentro do Camboja. Ele foi líder de 1976, dia 25 de outubro de 76, a 7 de janeiro de 79. O que aconteceu? Ele acabou sendo destituído, porque o país chegou num caos tal que os próprios membros do Khmer Vermelho viram que eles estavam indo para a extinção total. E aí perceberam que eles tinham que tirar o Pol Pot. Aí o Pol Pot ficou, né, ele aceitou essa situação, o Camboja começou a alterar a fazer algumas mudanças e criar uma abertura econômica, porque eles viram que daquele jeito ele ia acabar extinguindo toda a sociedade. Então imagina, um sujeito que tinha uma visão política e ele estava disposto a extinguir toda a sociedade dele que ele vivia, que era do Camboja. É muito louco você imaginar um cara que tem o poder na mão e faz uma coisa dessa. Essa é uma história assustadora, porque se você pegar a dor que ele causou, a destruição que ele causou e o número de mortes que são atreladas a ele chega a ser um dos grandes serial killers que já existiram na humanidade, principalmente como líder político. Ele era um cara cruel, né? E aí você começa a ter muita corrupção, porque o que acontece? Ele joga todo o país no estado de pobreza suprema, e os líderes do Khmer Vermelho tinham uma série de regalias, e aí o pessoal começou a questionar isso. Ele foi preso posteriormente e ele morreu de velhice, se não me engano, com câncer, em 98, com 72 anos de idade. Beleza? Essa é a história do Pol Pot, o cara que tentou mudar a ideia do que seria o país e reprogramar o país através das crianças, matando praticamente todos os adultos da sociedade em que ele estava inserido. E
usando de uma série de prejuízos e pregando uma mudança política que ele mesmo não estava fazendo. O que ele acusava nos líderes anteriores, ele estava fazendo a mesma coisa, o nível de corrupção e tudo mais. Beleza? O poema de hoje, vamos lá. Esse aqui o Hugo vai gostar, o Hugo, professor de história, ele se liga nessas histórias. Vale a pena dar uma olhada no documentário. Depois talvez eu vou fazer sobre o Primeiro Eles Levaram Meu Pai, que é muito legal. É uma direção da Angelina Jolie, ele concorreu ao Oscar, é muito interessante. Esse aqui é um dos meus primeiros poemas lá de 93, 94, quando eu comecei a escrever regularmente, né, que é do meu primeiro livro, que é Ascensão do Anoitecer ao Amanhecer, né, e ele chama A Causa. E então o general perguntou ao soldado: está disposto a morrer pela causa? Sim, senhor. Mito. Respondeu prontamente o jovem. Alguma pergunta? Sim, senhor. Qual é a nossa causa? Tem muita gente morrendo pela causa que nem sabe qual é que ela é, quem é, onde ela vai levar, não está questionando. Esse é o grande perigo que a humanidade vem seguindo há muito tempo, seja na religião, seja na política, seja em questões de costume. Às vezes a gente abraça uma causa, às vezes uma cauda, sem saber direito o que ela é, o que ela representa e o mal que ela pode fazer. Imagina um país que topou se autodestruir nas mãos do Pol Pot. Ou seja, o cara fez uma proposta insana e a sociedade abraçou isso e levou até as últimas consequências. Até que chegou uma hora que bateu a clareza lá e eles perceberam a maluquice que eles estavam fazendo. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí, você conhecia a história do Pol Pot? Esqueci de falar alguma coisa. Você já viu esse documentário ou esse filme, Killing Fields? O Killing Fields ele é muito interessante porque ele acompanha o momento da queda, né, da ascensão do Khmer Vermelho, e aí ele vai contar a história de um americano que tenta salvar o cara que era o intérprete dele lá, que vai parar num desses campos de morte aí. É muito emocionante esse filme, ele é muito bonito e é forte pra caramba. Eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.